Você não é todo mundo e não é qualquer uma. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou a Jaque Olivar. Pegue o seu café ou qualquer outra coisa que você goste de beber pra gente começar esse episódio. E eu já quero começar com uma pergunta. Será mesmo que você é ruim ou só está no lugar errado? Quantas vezes você já se sentiu incapaz, frustrada ou até incompetente? Talvez o problema não esteja em você, e sim no lugar que você está tentando se encaixar. E é exatamente isso que eu quero conversar hoje. Tanto é que eu peguei até uma frase do Albert Einstein, que eu escutei faz umas 2 semanas, e eu falei assim, nossa, eu preciso trazer isso no podcast, porque é um tema muito importante, e eu acredito que vai fazer muito sentido para você. Que é assim, todo mundo é um gênio. Contudo, se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando ser incompetente. Gente, fala sério, essa frase me pegou de um jeito, principalmente pensando no fato do quanto a gente se compara, do quanto a gente muda a nossa própria autopercepção sobre os nossos valores e as nossas habilidades quando nós nos comparamos com o sucesso de outras pessoas. A gente sempre olha a vida da outra pessoa como se fosse muito melhor, né? Ah, a grama do vizinho é mais verde, tá bom. Talvez ele tenha começado antes de você. Ah, a grama do vizinho é mais verde, tá bom, pode ser sintética. E eu acho que quando a gente entra nesse lugar de comparação, principalmente de habilidade, é sempre muito injusto. É sempre uma régua injusta, porque ela não leva a sério a sua habilidade, a sua história, a sua jornada, tudo que construiu você. Então, eu lembro até também de uma figurinha que eu já vi por aí, que tudo é uma questão de contexto e perspectiva. E fala assim, é uma girafa falando, acho que um outro animal, acho que com uma tartaruga, eu não lembro bem, mas fala assim, tá muito alto, aí fala assim, não, tá na altura do pescoço. E claro, na perspectiva da girafa tá na altura do pescoço, mas para outro animal poderia ter uma outra perspectiva e uma outra realidade. E eu acredito que é muito importante a gente pensar nisso para que a gente entenda o nosso valor, a nossa credibilidade, as nossas habilidades e realmente aquilo que a gente pode fazer de diferença. Eu lembro até da minha época da escola e da minha época da faculdade. E isso me fez pensar em todas as habilidades que eu já construí. Eu sou uma pessoa péssima em matemática. Juro por Deus, eu sempre fui muito ruim em matemática. Na escola, eu até tentava ser boa, assim, a minha professora sempre deixava um professor auxiliar junto comigo, porque na minha escola tinha 2 professores na época da matemática, na aula de matemática, que era um professor que dava aula principal e um que era de esforço, que ele ficava ajudando os alunos ali. E eu lembro que ele ficava na minha mesa e eu falava, cara, é muito difícil, sério, eu me acho péssima em matemática, tanto que eu falo para as pessoas, olha, eu sou de humanas, de artes, não coloca matemática pra mim. O máximo que eu sei é regra de 3, que eu aprendi muito mais na faculdade, porque eu precisava usar na faculdade de moda. Mas assim, não sou boa. Tanto é que quando eu pegava ônibus pra trabalhar, porque eu trabalhava no Brás, no Bom Retiro, né? Quem mora em São Paulo vai saber, então é uma área muito conhecida pela moda. Então quando eu trabalhava lá, eu confiava no cobrador pra ele me dar o troco, porque eu não conseguia fazer matemática rápida, matemática simples, sabe? Eu não conseguia fazer. E era muito louco, porque eu falava, gente, eu sou muito ruim nisso. Mas, por outro lado, eu sempre fui muito boa em comunicação. Eu sempre fui muito desenrolada na hora de comunicar. Então, eu não precisava ter uma profundidade em um tema. Tanto é que eu chamo isso de comunicação, gambiarra na comunicação ou comunicação na gambiarra, sabe? Uma gambiarra comunicativa. Assim é melhor. Uma gambiarra comunicativa. Eu achava que era uma das minhas maiores habilidades. Na escola, eu era muito boa pra me apresentar, eu era muito boa pra explicar pras pessoas, tanto é que eu tinha uma melhor amiga que às vezes ela se sentia meio frustrada, né? Ela não conseguia aprender com os professores, ela falava, meu, é muito difícil, eu não tô entendendo o que ele tá falando. E eu ia lá, entendia do meu jeito e explicava pra ela, então sempre eu ajudava ela se dava muito bem. Nossa, tinha vezes que ela tirava notas melhores que as minhas por causa disso. Então, eu tinha essa gambiarra comunicativa de eu poder conversar com qualquer pessoa, falar de qualquer assunto, mesmo que eu não tivesse uma profundidade naquele assunto. E isso que eu acho que é muito legal quando a gente pensa sobre todo o processo
que as minhas habilidades sempre estiveram muito ligadas à arte, à comunicação, a trabalho manual. Então, eu sempre desenhei, sempre fui boa em edição, sempre fui boa em comunicação. Então, na faculdade não foi diferente. Na época, a gente tinha que criar cores para fazer um degradê. Sim, gente, era horrível. Eu era péssima. Mas na aula de marketing eu era muito boa. Eu era muito boa para fazer apresentação, criar um storytelling. Eu lembro até hoje que nós fizemos um trabalho de papel. E eu falei e a gente não tinha muito um tema definido. Eu falei, olha, vamos falar que isso tem a ver com jogos vorazes, e deu super certo. Esse trabalho foi tão legal na faculdade que ele ficou em exposição, que tinha uma vitrine lá. Outro trabalho também que eu falei, não, a gente pode trazer a ideia da Joana Dark e vai dar certo. Então eu levava muito meus grupos para essa parte da comunicação e sempre dava certo. Tanto é que foi uma parte do meu trabalho. Hoje eu trabalho muito com a comunicação, as palestras, as aulas, e isso me ajudou muito a me destacar. Então, se eu só olhasse para Jaque péssima em matemática, é lógico que eu ia me sentir frustrada a vida inteira. É lógico que eu ia me sentir sempre uma incapaz. Mas, olhando para outras habilidades que eu tenho, eu consigo entender o meu lugar. Entender o que eu posso fazer, quais são as minhas habilidades e onde eu posso dar voz. E é importante a gente parar para pensar nisso, porque quando você se compara com a habilidade do outro, nem sempre a habilidade do outro é a mesma que a sua, e muitas vezes não é. Percebe como que é um jogo injusto? Você se rebaixa para tentar encaixar numa coisa ou tentar se encaixar dentro de um padrão para que você seja reconhecida, e talvez você nem é tudo aquilo que te representa, sabe? Não que você não seja, mas não é aquilo tudo que te representa. Eu acredito que a gente precisa desse choque de realidade. Cada um vai ter habilidade, uma habilidade única, e isso não quer dizer que a pessoa não seja boa naquilo que tá fazendo. Vai ter pessoas que serão muito boas em matemáticas e não serão boas em artes ou em comunicação. Só que eu acredito que a habilidade também ela pode ser desenvolvida. Tudo depende da sua curiosidade, tudo depende daquilo que te atrai. E eu acredito que é isso que a gente precisa dar voz. Você não precisa ser bom em matemática. Tá bom que agora na nossa vida a gente quase não usa tanto, tem outros recursos que facilitam esse processo. Mas esse é um grande exemplo. Você pode usar aquilo que você tem de habilidade para te favorecer naquilo que você precisa. Então, até pensando na área de trabalho mesmo, até pensando na vida. Se eu ignorasse a comunicação, eu deixaria de lado uma das coisas que eu acho mais legal, que eu gosto de fazer. E é importante a gente reparar porque a gente ignora, porque a gente quer ter as mesmas habilidades do que as pessoas. Eu lembro que eu ficava tão frustrada, tão chateada por não saber matemática, eu me achava burra. E eu lembro que outras pessoas olhavam pra mim sobre comunicação e falavam, nossa, Jaca, como que você se comunica assim? Pra você parece tão fácil. E aí as pessoas ficavam, nossa, eu quero ser assim também. E quando elas têm outras habilidades, e é exatamente isso que eu quero que você pense nesse episódio, de você entender de fato o que você faz bem. Já parou pra pensar no que você faz bem? No que você acha legal? No que você acredita? No que você pensa? Porque quando a gente entende esse lugar, parece que as coisas começam a fazer mais sentido e a gente consegue acessar a nossa autenticidade de uma certa forma mais plena. Porque você não vai gastar a sua energia tentando ser outra pessoa, não vai tentar gastar a sua energia tentando fazer aquilo que o outro faz. Muito pelo contrário, você vai entender que, cara, eu realmente não sou boa em edição de vídeo. Mas beleza, eu gosto muito de escrever. Então, é usar realmente a sua habilidade e encaixar naquilo que você pode se destacar. Eu conheço uma seguidora, que é uma seguidora minha e da Ana, por exemplo, que ela é muito boa em escrever. E ela passou muito tempo pensando, nossa, como que eu vou fazer conteúdo? Eu sou boa em escrever. E tanto é que ela trabalhava muito nas outras redes sociais de texto. Só que aí, ela demorou muito tempo até ela se sentir confortável. E quando ela entendeu que a boa escrita poderia ajudar muito na construção de bons conteúdos, virou uma chavinha nela. E aí ela começou a criar conteúdos. E hoje, vendo os conteúdos dela, você consegue ver como ela tá plena. Porque ela está exercendo aquilo que ela gosta, aquilo que ela faz. E eu acredito que é importante a gente fazer essa curadoria de nós mesmos, sabe? Entender quais são as nossas habilidades. Porque quando a gente fala de autenticidade, de marca pessoal, e até como pessoa, é você reparar naquilo que faz sentido pra você e naquilo que você gosta.
Então, eu gosto de moda, então eu uso a moda como uma ferramenta para o meu trabalho. Eu sou boa em comunicação, eu uso isso como parte para o meu trabalho. Eu sou boa na gambiarra comunicativa. Me joga qualquer tema, eu vou conseguir criar uma narrativa, eu vou conseguir me posicionar sobre isso. Mas eu uso isso sempre com muita consciência, porque eu gosto, eu pessoalmente falando, não acho bacana falar de alguma coisa que você não tem embasamento, porque vira superficial. Então eu gosto de me aprofundar. Por mais que eu tenha uma gambiarra comunicativa, que pode me soltar qualquer tema que eu vou conseguir falar sobre o assunto, eu acredito que a gente precisa ter profundidade nas coisas. E às vezes você tá pensando em acumular tantas habilidades só para falar que você sabe alguma coisa, sendo que você não tá explorando as suas próprias habilidades. E eu acredito que é aí que a gente precisa olhar. Quais são suas habilidades? E é legal falar sobre isso. Eu penso até no SWOT, mas eu vou explicar. Parece técnico, mas eu vou explicar. O que é análise SWOT? São 4 pontos. Aqui no Brasil a gente chama de FOFA, né? As forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Eu gosto muito de usar isso para quando a gente está trabalhando com marca pessoal, com branding, e eu gosto muito de usar isso para a vida. Porque tudo para mim precisa virar uma oportunidade ou uma força. Oportunidade no quê? Eu preciso fazer com que aquilo, pelo menos, faça sentido para mim. Então, vamos supor que eu sou exposta a uma situação de matemática. Como que eu posso fazer para que aquilo seja funcional para mim? Então, eu vou ajustar para aquilo que vira uma oportunidade. Quais são as minhas forças? Então, eu tenho que entender as minhas forças para que eu consiga usar ao meu favor. Só que como que a gente entende sobre as forças? Eu acho que é muito legal a gente também ter consciência sobre as nossas fraquezas. Lembra do episódio que eu falei como é muito importante saber o nosso não? É muito importante você saber o que você não é boa. Mas não que de uma forma que você se sinta frustrada com isso, mas uma forma de você realmente entender o que você pode melhorar nisso. Eu acredito que tudo pode ser aperfeiçoado. Então, não sou boa em edição de vídeo, mas você quer ser boa em edição de vídeo? Aí fica um questionamento. Eu amo arte. Mas você quer trabalhar com arte? Você quer fazer isso de um hobby? A gente precisa entender as nossas habilidades para conseguir separar isso na nossa vida para que a gente não se sinta sobrecarregada. Então, você pode gostar de arte como um hobby e não querer monetizar isso. E é importante você ter esse tipo de consciência. Quais são as oportunidades? Então, eu acho que um exercício legal pra gente fazer isso é você pode perguntar para as pessoas que você ama quais são as habilidades que elas acreditam que você tenha, caso você se sinta muito confusa sobre isso. Mas eu acho legal você fazer, tipo, um quadrado mesmo. Quais são suas forças, quais são suas fraquezas, quais são suas oportunidades com isso. Eu não ligo muito pra ameaça, porque eu acredito que a ameaça não tá muito no nosso controle. Principalmente falando de marketing, nessas coisas de mercado. A gente precisa entender quais são, mas eu acredito que não tá muito no controle. Mas dentro desse quesito de personalidade, é muito importante que você saiba isso. Quais são suas forças, quais são suas fraquezas e como você pode usar isso como oportunidade. E aí a gente volta para as habilidades. Essa ideia de comparação, essa ideia de você ter uma vida mais plena, consciente, leve, saudável. Eu acredito que a gente pode ter uma vida mais equilibrada falando de habilidades, porque são coisas que a gente vai adquirindo na vida. E é claro que isso depende muito da sua curiosidade, isso depende muito também do seu talento. Porque tem coisas que você nasce sabendo. Só que você precisa reparar nisso. O que você faz muito bem. O que enche os seus olhos, o que te arrepia. Eu vejo muita gente, eu sempre vou trazer o exemplo do digital, porque é uma coisa que acontece muito, mas eu vejo muitas pessoas falando assim, eu sou boa em criar estratégia, e ignora totalmente isso. É claro que você vai se sentir frustrada, é claro que você vai se sabotar, porque você não está vivenciando aquilo que você gosta. Então, suas habilidades podem virar tanto um modelo de negócio para que você ganhe dinheiro, ou pode também virar um hobby. A gente não precisa desperdiçar as nossas habilidades porque a gente não se enquadra naquilo que as outras pessoas fazem. Muito pelo contrário, eu acho muito legal as pessoas que fazem acessórios manuais, que têm essa habilidade manual. Eu acho incrível. Eu tenho? Não. Mas eu acho incrível, eu acho lindo, eu acho poético. E se eu tivesse, talvez seria um hobby. Mas para essa pessoa, é um trabalho. E provavelmente essa pessoa admira outras habilidades. E eu acredito que é aí que a gente precisa entrar nessa linha tênue de habilidade, de admiração e comparação. Admirar que a pessoa é boa em uma coisa e que você vai ser boa em outra coisa. Tanto dá para vocês se complementarem, caso vocês tenham contato, mas também dá para você entender que bom que você é boa em matemática. Eu sou boa nisso aqui.
eu vou focar nisso. E através disso eu vou descobrindo outras coisas que eu gosto, outras coisas que eu sou boa, outras coisas que fazem sentido pra mim. Quanto mais você vai dando voz às suas habilidades, quanto mais você vai fazendo aquilo que faz sentido pra você, aquilo que você acredita, aquilo que te arrepia, aquilo que faz realmente, que tem uma ligação com a sua vida, mais você vai se sentir inspirada e motivada. Eu não tô falando aqui pra gente esquecer que o que precisa ser feito, precisa ser feito. Sim, mas a gente precisa entender as nossas habilidades. Porque quando a gente usa a nossa habilidade, o trabalho é muito melhor e a nossa vida faz mais sentido. Tanto é que eu já vi um vídeo, eu postei até isso no Instagram, mas eu vi um vídeo de uma menininha que ela vai jogar bola. Ela joga bola muito mal. Eu acho mal, né? Não sei. Mas parece que é muito mal pelo que as pessoas falaram no vídeo. Parece que é muito mal. Só que quando ela sai de jogar bola, ela começa a fazer várias piruetas de ginasta, né? E de ginástica. E aí a gente consegue ver um exemplo claro de quando a sua habilidade não está sendo trabalhada, parece que você está sendo desperdiçada, que você não está aproveitando aquele talento. Ou outro exemplo que eu vi também, uma menininha que ela tava dançando, sabe, meio dura, e do outro lado, ela sendo maravilhosa no futebol. Percebe? Onde você dá voz à sua habilidade, você consegue honrar o seu talento, seja ele qual for. E o seu talento, ele não precisa ser uma coisa extraordinária, ou ser uma coisa gigantesca. Ah, eu preciso cantar. Ah, eu tenho que ser a maior estratégia. Eu tenho que ser a maior estrategista de alguma coisa. Nossa, eu tenho que ser a maior. Você não precisa ser a maior, não precisa ser a diferente. Você precisa ser você. Dentro da sua vida, da sua realidade, quais são as suas habilidades? Talvez você tenha uma habilidade manual, que isso pode te ajudar no seu trabalho, pode te ajudar a ter uma vida mais saudável. Talvez você tenha um olhar diferente, que isso pode te ajudar. Por exemplo, eu acho o meu olhar pra fotografia muito legal. Eu adoro essa parte estética da fotografia. Eu fotografo alguma coisa? Não. Mas eu acho que é um hobby futuro que eu posso trabalhar. Então, assim, é realmente reparar. Seja a sua referência. É isso que eu queria falar. Seja a sua própria referência. Às vezes a gente tá buscando tanto uma resposta fora que o processo acontece dentro. Lembra daquela frase que eu sempre falo? Às vezes é necessário sair da ilha para ver a ilha, que é a frase do Saramago. Então, às vezes você tá buscando tantas respostas fora para preencher aquilo que você tem, ao invés de olhar para dentro e entender. O processo e a transformação sempre acontece de dentro para fora. Dá voz para aquilo que faz sentido para você. Comece a reparar no que você acha legal. Talvez você tenha uma estética diferente. Talvez você faça combinações que podem assustar, mas que façam muito sentido. Comece a reparar nessas suas habilidades e use isso para aquilo que você deseja, seja para o seu negócio, seja como um hobby, seja como um diferencial competitivo no mercado, seja como um modelo de negócio. Através das nossas habilidades, a gente consegue trazer diferencial, a gente consegue trazer a nossa personalidade. Agora, é aí que eu te pergunto, será mesmo que você é ruim? Ou você só tá tentando mostrar o seu talento no lugar errado? É aí que eu acredito que a gente precisa perceber, de uma vez por todas, que no lugar certo você brilha diferente. Entenda de verdade as suas habilidades. Porque quando você chega nesse lugar, você percebe que tudo aquilo que era fraqueza, hoje vira exatamente aquilo que te torna única. Então, te deixo esse questionamento para você se perguntar aí e começar a fazer essa curadoria em si mesma. E eu te vejo no próximo episódio. Beijo!